Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes 11, vamos ler os versículos de 1 a 11, nesse primeiro momento. Assim diz a palavra do Senhor: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns filhos sem valor, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra, que nós possamos extrair do texto o que realmente ele tem para nos dizer. Nos abençoa, nos ilumina nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, prudência é um dos maiores trunfos que alguém pode receber. É uma dádiva de Deus. Como o Provérbios, ele exalta o homem prudente, o homem que pensa antes de agir, o homem que pensa antes de falar. Prudência é atribuído em Provérbios como sabedoria. Um homem grande em sabedoria. O texto de hoje, irmãos, capítulo 11, ele é claramente dividido em 3 pontos. Mas nós hoje só vamos ficar em 2, por causa de fato da questão tempo. Realmente, a partir do versículo 29, as coisas vão ficando aqui um tanto densas, por causa desse voto de Jefté, um voto tão polêmico na palavra de Deus e tão pregado de forma diferente entre até pastores reformados. Então hoje nós vamos nos ater de fato até o versículo 28, que é essa introdução aqui sobre a história de Jefté e a sua diplomacia falando com os filhos de Amon, para a gente ficar no próximo domingo no voto em si de Jefté. Aqui nós temos um dos últimos inimigos de Juízes, digamos assim. Nós vamos ter os filhos de Amon, onde Deus vai levantar Jefté, e em seguida, com Sansão, nós vamos ter os filisteus, que Deus vai levantar com Sansão. Sansão vai afugentar os filisteus por um tempo com o seu sacrifício, nós vamos ver isso, mas depois eles vão voltar e eles são um problema para Israel, vão ser um problema para Israel por muito tempo. Precisamos entender quem é Jefté
E quais são as qualidades desse juiz, para depois a gente discorrer apenas no voto dele. E para a gente entender que não tem lógica algumas afirmações, já tirando o elefante branco da sala, que de fato ele matou a sua filha no voto. Muitos interpretam dessa forma, que de fato ali ele cometeu ele matou, ele sacrificou a vida da sua filha. E o texto, ele vai, infelizmente, destoar em algumas coisas e entrar em muita contradição se essa for de fato a verdade. E vamos ver por quê. No domingo passado nós vimos aqui os últimos versículos do capítulo 10, na verdade eles são a introdução para o que acontece aqui. Ele é o problema que é levantado para o que vai começar a ser resolvido no início do capítulo 11, versículo 17 do capítulo 10, vai dizer: os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Então, o capítulo termina literalmente com uma pergunta, e ele respondido no versículo 1, Jefté é esse que Deus irá levantar. Ele de fato vai ser levantado por Deus, e os anciãos de Gileade vão perceber isso, vão entender isso. Esse homem é o homem ideal para liderar um exército contra esses que estão acampando e querem invadir as terras de Israel. Esse homem, ele tem um passado muito conturbado, é o que a gente vê no início do capítulo aqui. O passado dele não foi fácil, o início, a história dele, a origem dele não foi fácil. Ele era um filho bastardo, ele era o filho de uma prostituta, ele não tinha o mesmo tratamento e não existia esse mesmo tratamento do filho bastardo com o filho da esposa. Existe uma semelhança entre Abimeleque e Jefté. Os dois tiveram talvez ali uma infância um tanto conturbada, porque eles foram filhos da concubina, digamos assim. Filhos de uma pessoa que não dava a eles a herança ali, os mesmos direitos que o filho da esposa. O falso rei Abimeleque, ele se parece muito com o novo juiz de Israel nesse aspecto, sim. Eles começam igual, digamos assim, mas eles terminam bastante diferentes. Porque ambos foram rejeitados, mas Jefté, ele vai usar essa rejeição e isso aí vai tornar ele um líder nato. E a rejeição de Abimeleque vai tornar ele um tirano. Versículos 1 e 2 nos diz, ele era filho de uma prostituta. No versículo 2 vai dizer, Gileade também teve outros filhos, que na hora de partir a herança, eles disseram, a gente não vai lhe dar nada. Você não tem direito a essa herança. E mais, os expulsaram de casa. Abimeleque também teve uma juventude dura. Olha, imagina, eu arrisco dizer aqui que Gileade não tinha 70 filhos, como Jefté, como Gideão, perdão. E Abimeleque sabia que ele não tinha chance de ser um herdeiro, que ele era o último da lista. E ele resolveu isso do jeito dele. Ele matou todos os seus irmãos. Pronto, agora eu vou aqui me intitular rei. Na verdade são os de Siquém que fazem isso com ele. E ele acaba literalmente com a concorrência. A dura realidade de Jefté de ser expulso de casa e ir para um local aqui chamado Tobi. O torna, na verdade, Deus estava forjando o caráter de Jefté para tornar ele o líder. Então, Jefté, por um momento, ele vai ser levado para junto do seu pai. O seu pai vai querer isso, colocar, e ele vive ali por um tempo na casa do seu pai. Provavelmente não num bairro tão perigoso como Tobi. Tobi é como se fosse um local, é como se Jefté morasse na capital com o seu pai. E agora, expulso de casa, ele só tinha condições de viver num local muito precário, num bairro muito precário e, consequentemente, muito perigoso. É como se ele tivesse saído da capital para morar no subúrbio. Tobi não era um local bem visto, mas era onde ele só
ele só tinha condições de morar ali. Ele era parecido com Abimeleque, mas eles não eram iguais. Na verdade, existem muito mais semelhanças entre Abimeleque e Saul do que Abimeleque e Jefté. E por que eu estou frisando essas semelhanças? Porque o povo, pegando esse voto de Jefté e dizendo que ele assassinou a sua filha, eles gostam de atrelar a imprudência de Abimeleque com a imprudência de Jefté. Eles gostam de fazer essa comparação que eu não concordo e não acho justo com o texto aqui. Olha, do mesmo jeito que Abimeleque foi imprudente e matou lá os 1000 homens na torre de Siquém, e matou os seus irmãos, Jefté foi imprudente e matou a sua filha. Não, o texto não exalta isso de Jefté, irmãos. Vamos ver o quanto o texto ele exalta Jefté sendo um homem prudente, na verdade, muito prudente, com uma liderança nata e maduro nas suas decisões. Versículo 3. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. E ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. A Bíblia não camufla o local de onde Jefté vai morar agora, e as pessoas que seguem Jefté são pessoas, na área está levianas. Pessoas levianas passaram a acompanhar Jefté. São pessoas que não tinham valor à luz da sociedade. Eram pessoas ali à margem da sociedade. E arrisco a dizer, pessoas de não tão boa índole, por causa do local onde ele vai morar. E aqui, irmãos, é como se Jefté ele tivesse agora nesse bairro mais humilde, e ele vai para esse lugar hostil. Entenda, tudo isso não faz ele se contaminar com o meio, naquela teoria iluminista de que o homem é produto do meio. O homem também pode não se contaminar com o meio e fazer a diferença, na verdade, do local de onde nasceu. Isso é difícil, claro, não é fácil, pela convivência que você vive ao longo dos dias, no seu cotidiano, mas não é impossível. E esse é o exemplo aqui de Jefté. Abimeleque, ele passou por uma rejeição familiar, mas muito menos comparado a Jefté. Por exemplo, Abimeleque não foi expulso de casa. Ele não tinha direitos ali na herança igual a Jefté, mas ele vivia bem com a sua mãe em Siquém. E as pessoas de Siquém gostavam dele, tanto é que nomearam rei. O que a Bíblia nos mostra ao longo dos versículos é que toda essa situação estava forjando o caráter de Jefté. Ele não sabia ainda, mas isso estava preparando ele para algo muito maior. Ali em Tobi ele aprenderia a se virar sozinho. Ali em Tobi ele faria aliados importantes. E entenda, esse período onde ele ficou na casa de seu pai, foi um período onde ele estudou sobre a lei do Senhor. Foi um período que instruiu ele. Nós vamos ver como ele era instruído na lei do Senhor, no Pentateuco. Como ele era uma pessoa que sabia dessas coisas. Ele foi forjado na casa do seu pai. E depois forjado em Tobi. Foi provado ali, no melhor estilo Moisés, irmãos. Pense em Moisés, que ficou 40 anos como filho da filha de Faraó, e depois 40 anos em Midian, como pastor de ovelhas. O Senhor levou 80 anos para prepará-lo para o grande momento da libertação do povo. Para um cristão de verdade, pode existir fruto, pode sair fruto, irmãos, até do mal que as pessoas nos fazem. Jefté está aqui sendo forjado um líder. E ele vai se tornar um homem de guerra. É interessante isso. Ele vai ser conhecido como líder e um homem bom para reunir pessoas. Um homem bom para influenciar pessoas. Essa vai ser a fama. Não tem outra explicação para os líderes do local se reunirem e concluírem: olha, só quem pode nos ajudar aqui é Jefté. Precisamos ir lá em Tobi buscá-lo. Porque só quem pode aqui, tem esse poder aqui,
para ser usado por Deus de forma tal para liderar um exército contra esses filhos de Amon, não tinha outro nome na cabeça desses homens. Só pode ser Jefté. E o texto agora vai nos mostrando uma grande ironia, porque esses homens que o rejeitaram, esses homens que moravam na capital de Gileade, foram até o subúrbio, atrás daqueles que eles rejeitaram. É como se os versículos de 1 a 3, irmãos, ele mostrasse aqui o passado de Jefté, e o versículo 4 nos linkasse com o final do capítulo 10. Porque o versículo 4 diz assim: passado algum tempo os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Veja, tudo isso aconteceu antes dos filhos de Amon entrarem em guerra com Israel, Jefté ser rejeitado, ele ter ido morar em Tobi, ele ter sido rejeitado pelos seus irmãos, expulso de casa. Isso aconteceu antes. Agora Jefté está em Tobi e os filhos de Amon, eles vão lá e acampam para destruir o povo de Israel. Eles vão declarar guerra contra o povo de Israel. Agora a gente começou a entrar no final do capítulo 10, a partir do versículo 4 do capítulo 11. E aí o texto passa a discorrer. Versículo 5: quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Essa é a ironia. Jefté chega para ele e diz assim: olha, vocês querem a minha ajuda, vocês me expulsaram da capital. Irmãos, veja se isso não é parecido com o salmo que a gente leu há uns domingos atrás aqui na nossa liturgia. O Salmo 118, versículo 23, quando diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Vejam como essa história, ela se assemelha à história de Cristo. Aqueles que a gente mandou para o subúrbio, aquele que a gente mandou para o subúrbio, e autorizou a sua expulsão e disse: não, realmente, ele não merece nada da herança. É esse justamente que a gente está precisando agora. Irmãos, a base desses primeiros versículos é a humilhação. A humilhação é a base disso aqui. Jefté, para ser forjado um líder, ele precisou se humilhar. Ele precisou ser expulso e ele precisou morar nesse local aqui perigoso, como o texto vai nos dizer. Os anciãos de Gileade precisaram se humilhar. Eles entenderam: para a gente ter a vitória aqui, nós vamos precisar engolir o nosso orgulho e ir atrás daquele que nós rejeitamos. Essa é uma humilhação aqui. Muitas pessoas não gostam muito desses líderes de Gileade e falam aqui que eles agem muito com politicagem. Eu creio que essa não é o que o texto exalta. Eu creio que esses homens tiveram que se humilhar também e dizer: vamos lá e vamos engolir o nosso orgulho e vamos atrás de Jefté, porque ele é o líder que nós de fato precisamos. Jefté aceita, mas ele faz algumas exigências. E aqui, em nosso primeiro ponto, o texto está dizendo como esse homem é prudente. Ele pode ser tudo, Jefté, mas ele não é um homem precipitado. Ele é um líder, tanto é que ele é requisitado para a liderança e ele é prudente. Pelo menos é isso que o texto levanta a partir do versículo 8. Vai dizer assim: os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Eles reconhecem: olha, nós erramos, estamos voltando a você, estamos pedindo a sua ajuda de fato. Isso aqui é humilhação. Seja o nosso chefe. Entenda, quem começou essa proposta para Jefté ser o chefe de Gileade foram os anciãos, foram os líderes. Foram eles que começaram. Jefté vai pegar pela palavra aqui, versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você disse. Versículo 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade
E o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Como definir um homem precipitado, irmãos? O que um homem precipitado ele faz? Ele não liga para os passos que devem ser respeitados num processo. Ele já quer alcançar o objetivo. Ele não liga muito, ele é pragmático, ele não liga muito para os meios. Ele só quer saber do fim. Jefté não está pecando aqui quando ele está fazendo exigências a esses líderes. Eu disse no começo, olha, eles deram a ideia, Jefté, seja o nosso líder. Aquilo, irmãos, era uma proposta muito perigosa, muito séria. Você vai liderar um exército numa guerra. Estamos falando de uma guerra, estamos falando de convencer pessoas a arriscar a vida junto com ele. Esse é o nível da proposta. Entenda, Jefté tinha família aqui. Isso vai ser mostrado para a gente no final do capítulo, mas não tem como passar anos e a filha dele ter nascido. Aqui a filha dele já existia, já nascia. Jefté sabia que ele precisava formar aliados, e formar aliados como chefe do local é muito mais fácil do que com a promessa de ser o chefe do local. Dizer, olha, eu sou o chefe do local e eu vou lhe dar um benefício aqui se você me ajudar na guerra. Ou, me disseram que eu vou ser o chefe depois da guerra, se eu for eu lhe ajudo. Jefté entendia a importância e a relevância de ser o chefe. Não é que ele agora queria se vingar dos anciãos. Agora que eu estou por cima, eu quero ser o chefe, eu quero mandar. Esse não é o ponto aqui. Jefté está sendo prudente. Ele está sendo prudente. E os anciãos nem pestanejam. Foram os anciãos que tomaram a iniciativa. Disse, olha, o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Mas a prudência de Jefté é evidenciada no versículo 11. Jefté não fica somente na palavra dos anciãos. Jefté, ele primeiro vai se tornar líder, para depois ele pensar em estratégias contra os filhos de Amon. Jefté pensou, qual é o procedimento para se tornar um líder? Tem que proferir as palavras, tem que, o povo por cabeça sobre, tem que ter uma cerimônia de nomeação, pronto. Que se faça isso antes da guerra. Que eu seja o líder do local antes da guerra. Vocês cumprem a sua parte primeiro, e depois eu cumpro a minha parte. Qual é a garantia que Jefté ia ter de que se depois da guerra, olha, venci, os anciãos iriam de fato ali dar esse cargo, essa nomeação a Jefté? Eles já os expulsaram antes. Qual é a garantia que Jefté teria isso aí? E apenas uma explicação, irmão, só para a gente entender. Por que foram os irmãos de Jefté que os expulsaram de casa? Por que Jefté disse que os anciãos os expulsaram? Jefté vai agora esquecer dos irmãos, vai acusar os anciãos. Porque entendam, questão de partilha de herança era como se esses homens julgassem essas questões. Então isso aqui foi levado para os anciãos do local e eles julgaram, Jefté não tem direito a receber a herança, ele é filho de uma prostituta, ele não tem direito, só quem tem direito são os filhos da esposa. Então esses homens, embora não diretamente, eles corroboraram para a expulsão de Jefté. Porque depois desse, digamos, veredito, os irmãos tiveram todo o respaldo para dizer, saia da nossa casa. Então, essa é a questão. Esses homens corroboraram para Jefté e para Tobi. Por isso que ele está dizendo, olha, eu estou lembrando de toda a sentença que vocês fizeram e vocês, de fato, corroboraram para eu ser expulso da minha casa. Então, essa é a questão aqui. Esses homens também são responsáveis por isso. Abimeleque foi mais rápido. Ele sabia que em nenhuma sucessão oficial ele teria o direito à herança, então ele acaba nitidamente com a concorrência. Ele foi lá e matou. Pensou que tinha matado todos os seus irmãos, só não matou um, Jotão. Então agora, nada mais justo do que aceitar aqui, no mínimo, um cargo de liderança.
pense uma condição melhor para a sua família. Tudo poderia acontecer numa guerra, irmãos. O povo de Israel poderia vencer, mas Jefté podia morrer. Isso poderia acontecer. Deus entregar os inimigos nas mãos do povo de Israel, mas Jefté não sobreviver. O que é que ele tem aqui? Ele tem uma garantia de que a sua família ia ser bem cuidada, ele como chefe do local. Ele também está pensando nisso. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque veja, olha a prudência desse homem. Esse homem está pensando na sua família. Esse homem está pensando no futuro, como provedor. Como é que do nada, a partir do versículo 29, no mesmo momento aqui, porque a gente vê que Gideão estava tão bem, de repente ele se corrompeu, mas ali passaram anos. Não foi de uma hora para outra. Aqui tudo o que acontece no capítulo 8 é no mesmo momento. Como é que do nada ele faz um voto onde colocaria em risco a vida da sua filha? Um homem que pensa na família, um homem que pensa no povo, que pensa na sua situação, que pensa antes de agir. Como é que agora ele vai fazer esse voto tão precipitado? Porque o texto levantar um homem tão prudente para depois desconstruir no outro momento. De fato, não tem sentido. Versículo 11, ele vai com os anciãos de Gileade, eles põem põe por cabeça e chefe sobre si, e ele vai proferir as palavras em Mispa, uma cerimônia. Agora ele é o líder de Gileade. Porque não importa quando o trato aqui é sobre arriscar a sua vida. Se ele ganhar, ele já voltaria como líder. Se ele não ganhar, ele já vai morrer mesmo. O povo, os filhos de Amon não vão poupar a vida dele. Não vão poupar a vida do chefe do exército. Se ele perder, ele já vai ser destituído do cargo porque ele vai estar morto. Jefté sabia disso. Ou seja, se é para arriscar a vida, que eu arrisque a vida já como chefe de Gileade. Ele está indo liderar uma guerra. E ele está sendo sábio aqui e prudente. Em Provérbios, a gente viu isso no estudo da escola dominical passado. O prudente é comparado com uma árvore que gera frutos. O sábio, na verdade, ele é comparado com uma árvore. E eu acredito aqui que seja o sábio, que seja o obediente, que seja o prudente. A nossa obediência, a nossa prudência, a nossa sabedoria vai gerar frutos. E é muito interessante porque o que é que o texto ele exalta? Ele exalta Jefté dos versículos 1 a 28. E a partir do versículo 29 ele passa a não mais exaltar Jefté. Do 29 até o 40 ele vai exaltar a filha de Jefté. E a obediência e a prudência de Jefté geraram frutos, porque a filha de Jefté é muito prudente e muito obediente. O texto vai passar a exaltar a obediência dela. E é assim, irmãos, quando a gente cria os nossos filhos, a gente vê o pecado neles, a gente fica chocado. Como tão novos, eles já pecam. E não só um pecado no modo geral, pecados específicos nossos, eles também herdam. Poxa, eu fazia isso quando eu era pequeno. Ele está fazendo igualzinho. Como a gente se depara com isso? Mas não é só a parte ruim que eles herdam. Eles herdam a parte boa também. Se você ensiná-los, se você mostrar exemplo de liderança na sua casa, exemplo de submissão com as mulheres, se você mostrar o amor pela palavra de Deus, pelas escrituras, eles também vão aprender. Eles também vão entender, vão ser obedientes em algumas situações, pegando o seu exemplo em Cristo Jesus. E isso também vai ser um bom fruto dentro da sua casa. E assim é a filha de Jefté. Esse exemplo de prudência e esse exemplo de obediência vão ser mostrados para elas também. Podemos gerar bons frutos dentro da nossa casa. Abimeleque também herdou uma característica do seu pai: a vontade de ser rei. Gideão vai dizer que não queria ser rei, mas todas as atitudes dele vão corroborar contra isso. Ele se comporta como rei. E agora a gente tem Abimeleque, que vai querer ser rei a qualquer custo. Mas também as pessoas gostam de crucificar Gideão. Ele também gerou bons frutos. Pense em Jotão.
Jotão, creio eu, é salvo pela profecia que ele proferiu. Jotão herdou a parte boa, digamos assim. Pena que Abimeleque não ficou com nada bom. Ele ficou só com a vontade de querer ser rei do pai. E aí a gente chega no versículo 12, irmãos. O versículo 12 é o nosso segundo e último ponto dessa noite. Temos agora Jefté usando de diplomacia para dialogar contra os filhos de Amon. E qual é a base do seu diálogo aqui contra os filhos de Amon? A base do seu diálogo é os registros bíblicos encontrados no Pentateuco. Essa é a base de Jefté. Ou seja, Jefté não prova ser apenas um homem prudente, ele prova ser um homem conhecedor da lei de Deus. Morar no subúrbio não deve ser um impeditivo para nós nos esforçarmos e não deve ser uma desculpa para nós não amarmos e conhecermos a lei de Deus. Os argumentos de Jefté aqui são todos extraídos da lei de Moisés. Esse homem está mostrando que ele é um conhecedor da lei de Moisés. Versículos 12 ao 17. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou a pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Primeiro, mais uma vez, prudência. Se eu posso evitar uma guerra com um simples diálogo, por que não fazer isso? É isso que Jefté vai pensar aqui. Vai que a motivação dos filhos de Amon está errada e eu posso convencer eles do contrário, com mensageiros. Olha, por que vocês, do nada agora, depois de 300 anos, Moisés conquistou essas terras com o povo, e Deus deu essa terra ao povo, aqui mais ou menos há 300 anos atrás. Por que agora, do nada, depois de 300 anos, vocês querem essas terras de volta? Então, quem sabe nessa guerra de argumentos, nós possamos vencer e essa guerra ser evitada. Isso iria poupar a vida de muitos companheiros meus. Jefté sabia que ia vencer, que estava sendo levantado por Deus para isso, mas homens iriam morrer dos dois lados, não tinha como isso não acontecer. Segundo, Jefté é bom de Bíblia, Jefté é bom de Pentateuco, ele sabe o detalhe da história de Israel, ele sabe o detalhe das promessas de Deus, ele sabe decorado sobre o passado do seu povo, e também sobre o passado dos filhos de Amon com o povo de Israel. Qual é o argumento dos filhos de Amon para atacarem? Versículo 13, é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Nós queremos de volta, devolva-me agora essa terra pacificamente. E Jefté passa a discorrer, porque o que eles vão alegar é uma meia verdade. Não, Israel chegou lá e tomou a terra da gente. Aí Jefté, calma, não foi bem assim. Olha, Israel queria passar pela terra de vocês, e vocês não deixaram. E é claro, Deus usou o endurecimento dos reis dos Edomitas e dos Moabitas para entregar essa terra para a gente. A gente não sabia disso, a gente só queria passar, mas Deus queria dar a terra a gente. E endureceu o coração deles, para que eles lutassem, e a gente também lutasse, e Deus entregasse a terra para a gente. Então qual é o argumento de Jefté? Olha, a gente queria passar, Deus endureceu o coração e deu a terra a gente. Se Deus deu a terra a gente, será que agora vocês vão tomar de volta? Se essa terra foi dada por Deus?
Esse é o argumento de Jefté. A proposta inicial nunca foi tomar a terra, foi passar por ela. Mas qual é o motivo da guerra? Se a gente fosse dar uma aula de história, qual é o motivo dessa guerra? Eles não se submeteram ao pedido de Israel de passar pela terra e não se submeteram à ordem do Senhor. Nisso vocês são indesculpáveis. E a partir do versículo 18, ele conta a história com uma grande riqueza de detalhes. Olha, esse homem é um homem prudente. E agora, esse homem é um homem que sabe a lei decorado. Ele entende muito da lei de Moisés. Tudo isso é para que a gente foque no final, no voto de Jefté. Um voto, como eu disse, que aparentemente levaria à morte da sua filha. Um homem que entendia tanto da lei, ele não sabia que Deus não aceitava sacrifício humano. E aí propôs a possibilidade de fazer um sacrifício humano e assim executar um sacrifício humano. Ele saberia que mesmo fazendo o voto, Deus jamais aceitaria isso. Que quem aceita o sacrifício humano são deuses pagãos. Que muitos reis de Israel, pagãos, foram lá e sacrificaram seus filhos para Baal, como Manassés, filho de Ezequias. Que isso aqui não tem lógica dentro da lei de Deus. Um homem tão entendedor, tão profundo na palavra de Deus e na lei de Moisés, no Pentateuco, naquilo que eles tinham de fato. Versículo 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas. Aqui Jefté ainda está argumentando. E a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. Pergunta agora para eles: e você pretende ser o dono desta terra? Ninguém tomou essa terra por iniciativa própria. Foi Deus que entregou essas terras na mão de Israel. E você acha que agora pode pegar essa terra de volta? Jefté mostra no versículo 24 que entende até do Deus pagão dos filhos de Amon. Ele vai dizer assim: não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. Os deuses falsos que dizem que a terra tal é de vocês, vocês vão lá e acatam? Por que eu não vou ouvir o Deus único e verdadeiro quando diz assim, e disse há 300 anos, essa terra é nossa? Por que agora de bom grado eu vou entregar a vocês? Eu vou deixar de obedecer a ordem de Deus e o que Ele nos deu há 300 anos para agradar vocês? Será que eu vou fazer isso? Irmãos, essa não é uma resposta agradável de se ouvir. De fato, não é. Mas assim é a palavra do Senhor. Eu não posso negar a verdade para ser agradável às pessoas. Muitas das coisas que nós vamos ouvir na palavra do Senhor é um confronto. Todo domingo, basicamente, nós somos confrontados. E eu não posso negociar isso, irmãos. Eu não posso chegar assim: poxa, a igreja não vai gostar disso aqui. Ah não, eu vou dar uma suavizada aqui, para os irmãos não ficarem tão incomodados. Eu não posso negar a verdade buscando agradar homens.
É claro que a mesma Bíblia vai dizer assim, olha, a resposta branda desvia o furor. Mas essa resposta não pode ser uma mentira, porque nós não negociamos a verdade. Mas entenda, quando nós pregamos isso aqui para o ímpio, quando nós pregamos isso aqui para o descrente, ele vai ter a mesma reação dos filhos de Amon. Eles irão se rebelar contra essa verdade. E quando eles fazem isso, finalmente eles revelam o que está no seu coração. Eles odeiam essa verdade. Eles odeiam a Deus. Eles estão aqui para se rebelar contra os seus mandamentos. Por mais profundo que seja o seu argumento, por mais bem embasado que você esteja na palavra do Senhor, o ímpio está aqui para negar essas verdades. O ímpio está aqui para se revoltar contra essas verdades. Não resta outra alternativa para o ímpio a não ser exterminado. É isso que os filhos de Amon, eles executaram quando eles vão negar essas verdades. Eles não vão recuar. Eles não estão ali para obedecer o argumento todo bem embasado de Jefté. De forma nenhuma. Esse povo decidiu lutar contra Deus para ficar com essas terras. O que é que Jefté está fazendo isso aqui? Isso aqui é resultado da misericórdia de Deus para os filhos de Amon. Isso aqui é graça de Deus. Jefté, ele antes de lutar, ele começa a conversar. E a mensagem de Jefté é, olha, recuem. Salvem a vida de vocês. O texto passa mais uma vez pela humilhação. A humilhação de Jefté de ir para Tobi. A humilhação dos anciãos de Gileade salvou a vida deles, escolhendo Jefté, engolindo o orgulho. E agora Jefté diz aos filhos de Amon, se humilhem. Entendam que vocês erraram e recuem, deem meia volta, salvem a vida de vocês. Mas o ímpio não vai se humilhar. O ímpio não vai ouvir essa mensagem. Eles não estavam ali para ouvir essas verdades. Jefté não negocia a verdade. Ele passa a confrontá-los ainda mais. Versículo 25. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel? Ou lutou contra ele? Jefté sabe da história dos filhos de Amon. Eu conheço Balaque, antigo rei de vocês, homem muito poderoso. Ele nem pensou em tomar essas terras. Versículo 26. Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, e em Aroé, e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, porque vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você fez mal em lutar contra mim. O Senhor, olha que expressão maravilhosa, irmãos, o Senhor que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Essa é a resposta deles, versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Jefté mais uma vez os convida, olhem para a história. Os seus antepassados, eles não foram contra nós. Eles viveram as suas vidas, eles entenderam que Deus tinha entregado essa terra para nós. Mas como todo ímpio, irmãos, o rei dos filhos de Amon, ele vai encarar essa mensagem como de fato uma provocação. Eles não entendem assim, irmãos, olha, Jefté quer salvar as nossas vidas e está nos avisando. O que é que eles entendem? Jefté se acha superior e acha que vai vencer. O que é que o mundo não entende? Quando nós pregamos a palavra de Deus, ele não entende, eles querem salvar as nossas vidas. Isso aqui são as boas novas, isso aqui é vida para mim. O mundo não entende isso. O que é que o mundo entende? Eles se acham superiores, eles são preconceituosos, eles têm a verdade deles e acham que a verdade deles é superior à nossa. Eles nos provocam com a sua verdade. É isso que o mundo entende. O mundo acha que eu estou aqui de terno e gravata enrolando vocês, que vocês saírem de casa hoje no domingo para ouvir a palavra do Senhor. Eu estou enrolando, eu quero o dinheiro de vocês, eu sou um charlatão. É isso que o mundo entende.
Todo domingo eu estou aqui enrolando vocês, estudando a semana todinha para enrolar vocês. E a gente se acha superior, porque só a nossa verdade é que importa. É assim que eles entendem, igual aos filhos de Amon. Jefté prova ser um homem de guerra, mas um homem de guerra que sabe o caminho da paz. É isso que um comentarista vai dizer. Ele é um homem de guerra, ele está preparado para guerrear, mas ele também sabe o caminho da paz. Ele usa a palavra de Deus para tentar trazer a paz, mas o ímpio jamais vai querer paz. Como eu disse, ele vai olhar e vai dizer assim, olha, versículo 27, que palavra pesada, irmãos, mas eles não tinham noção do peso dessa palavra, porque eles não entendiam a gravidade disso. O Senhor que é juiz, julgue agora entre os filhos de Amon, entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Jefté não é como Gideão, que dizia, eu não vou ser rei, mas agia como rei. Jefté ele diz assim, olha, eu sou juiz, Deus me colocou como juiz, mas Deus é o maior juiz, e é Ele que vai julgar no final. Eu estou sendo usado aqui para esse momento, mas o Senhor é o maior general e é o maior juiz, e Ele vai julgar entre os filhos de Amon e os filhos de Israel. Irmãos, a guerra era inevitável. E entenda isso, às vezes a guerra vai ser inevitável. Em muitas situações um diálogo irá resolver. Um diálogo a pessoa vai entender, mas em outras a guerra vai ser inevitável. Eu vivo isso todos os dias, irmãos. Veja, eu sou professor. E é muito interessante porque com os meus alunos eu pego eles do 6º até o 2º ano do médio. São 6 anos que eu passo com ele. Então entenda, por mais obediente que seja o aluno, vai ter uma hora que ele vai escorregar, que ele não vai obedecer, que ele vai se revoltar com alguma coisa, porque são 6 anos, é muito tempo. Eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar preparado para o aluno que ele é quieto, que ele é obediente, uma hora ele não gostar de alguma coisa. Isso é completamente normal. Mas existem 3 tipos de alunos, e existem 3 tipos de ovelhas também. Aquelas que na primeira exortação, irmãos, ela ouve. Nunca mais você vai ter problema com essa pessoa quanto a isso. Você pode ter outros problemas, mas quanto a isso ela vai ouvir. Tem aquele aluno que ele só aprende com a disciplina. Esse é o aluno mais difícil. Olha, ele só vai parar, de fato, é mais difícil para ele entender, é mais difícil para ele obedecer. E isso é por causa do pecado, sim. Ele só vai obedecer quando ele se deparar com a punição. Ele vai olhar e vai dizer, poxa, agora eu fui punido. Aí ele vai entender que não era para ele fazer, só depois da punição. E eu não posso negar isso a ele. E tem aquele aluno, e tem aquela ovelha, que nem com a punição vai entender. Ele vai ser punido, lá na escola ele vai ser punido e ele vai ser obrigado a obedecer, porque a instituição vai forçar ele a isso. Mas eu passei 6 anos com ele e não ganhei o coração dele. Não ganhei, de jeito nenhum. Ele não aprendeu, ele obedeceu porque ele tem que obedecer. Mas eu não ganhei o coração dele. E é isso que acontece, irmãos. O que é que eu vou fazer com isso? Me desesperar? Não. Eu me desesperava. Mas isso são ossos do ofício. Eu preciso entender que existem alunos e alunos. Se eu quisesse isso, eu não seria professor. Se eu quisesse isso, eu não seria pastor. O que é que eu tenho que controlar? Eu tenho que controlar, na verdade, o meu coração. Para o meu coração não ser duro ao ponto de tratar todo mundo como rebelde. Não. Tem o rebelde, mas tem aquele que errou, foi rebelde naquele momento, mas vai entender. E eu preciso dosar isso aí. Mas também ser firme com aquele que se revolta. E também entender que eu posso errar, irmãos. 6 anos com ele, será que eu nunca errei em nenhum momento? Será que eu nunca exagerei a mão em algum aluno? Ou até na igreja? Entender que muitas vezes eu posso errar e reconhecer o meu erro. Em muitos momentos eu ensino a vocês, eu prego para vocês. Mas em muitos momentos também vocês me ensinam. Me ensinam obediência, me ensinam prudência. Irmãos, Provérbios vai dizer que se eu não estiver atento a isso e entender que eu preciso aprender constantemente, eu estou morto. Provérbios vai dizer em Provérbios 15 que aquele que não aceita a disciplina está morto.
Ele está andando, ele está vivo apenas na aparência, mas ele é um morto-vivo. Os filhos de Amon, eles não sabem ainda, mas eles estão mortos. Porque eles não ouviram a admoestação do Senhor, e o Senhor irá julgá-los. E literalmente eles irão morrer. Para concluir, meus irmãos, só para a gente meditar durante essa semana, como é que o texto exaltou alguém tão prudente, tão conhecedor da lei, para depois nos dizer que nesse mesmo momento ele vai fazer um voto com a forte possibilidade de sacrificar a vida da sua filha ao Senhor, fazer um sacrifício dela, da vida dela, matá-la em sacrifício. Um homem que faz de tudo e fez de tudo aqui para garantir a estabilidade da sua família, prover para a sua família. Se essa for a verdade, a partir do versículo 29, ele está desconstruindo todo o Jefté dos versículos 1 a 28. O texto está nos dando outro Jefté, uma pessoa completamente bipolar e com dupla personalidade. Seria esse homem que Deus estaria levantando para ser juiz em Israel? E vamos discorrer no final desse capítulo, do 29 ao 40, a partir do próximo domingo, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho. Nos abençoa nesse momento tão importante do nosso culto, onde iremos ministrar o sacramento do Senhor, a ceia. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, obrigado pelo Senhor nos conceder esse momento. Nos abençoa ao longo desta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.